conhece ainda, que é o Gobo Linux. Espero que a figura seja fácil de entender daí da descrição. Então, basicamente, o Gobo Linux é uma distribuição alternativa, bem alternativa, que nasceu em 2002. Então, nasceu de um projeto lá na época da Unicinos, o Kishan, na frente, o Andradetti, inventaram de começar a propor algumas metodologias diferentes para organizar programas dentro do seu desktop, e essa ideia acabou evoluindo aos poucos para uma distribuição que começou a ser pacotar. A doutora Santos começou a trabalhar para fazer isso aí virar uma ISO estável, e aí acabou virando uma distribuição de verdade. E a proposta dela, que acabou evoluindo esse tempo todo, é apresentar uma árvore de diretórios que seja bastante diferente e que faça sentido para quem está administrando e para quem está utilizando o computador. Então, aqui a gente já tem uma screenshot da raiz do sistema de arquivos. Dá para ver já que ela é uma hierarquia não muito convencional, ou seja, a gente tem diretórios barra data, barra mount, barra programs, barra system, barra users, e não responde exatamente àquilo que se vê numa distribuição convencional, como o Debian, o Ubuntu, o Slack. Então, isso aqui já é uma coisa que mostra uma característica do Gobo, que é que ele não deriva de nenhum outro disco, como acontece hoje com várias distribuições que ficam focando frequentemente na comunidade. Então, a gente não é baseado em Debian, a gente não é baseado em Fedora. Nós temos o nosso próprio sistema de comportamento, nosso próprio sistema de distribuição. Nós temos a nossa própria comunidade, que não tem geralmente muita relação com as comunidades ligadas. Então, a gente tem uma proposta bastante original, e por isso a gente acaba tendo alguns desafios que outras distribuições menores acabam não tendo, como, por exemplo, tem que fazer o bootstrap do sistema do zero, e é um dos motivos pelo qual a gente acabou levando 6 anos para fazer uma nova release. Um trabalho bastante grande para um grupo pequeno de pessoas. Então, eu vou começar a apresentar um pouco a respeito da árvore de diretórios. Então, no próximo slide já começa a explicar. Bom, uma coisa, sinta-se à vontade para me interromper a qualquer hora, tá? Tem tempo de sobra, dá para bater papo, assim, informal. Então, a ideia principal do Gobo, então, é a seguinte: ao invés de ter um gerenciador de pacotes que vai te manter a consistência de tudo aquilo que foi instalado na máquina e vai saber quais são os arquivos que cada pacote instalou no meu sistema de arquivos, a gente tem uma árvore de diretórios, chama de barra programs, onde cada programa que foi instalado no meu computador vai estar ali. Ou seja, não precisa de um gerenciador de pacotes. Pode simplesmente dar um ls barra programs e você vai ter a listagem de todos os pacotes que foram instalados no seu computador. Isso é bastante convencional, ou seja, é muito óbvio esse programa, você gerenciar o sistema de arquivos, e você consegue remover programas trivialmente, simplesmente removendo diretórios. Você consegue copiar, fazer compartilhamento de pacotes, simplesmente copiando esse diretório e transferindo para outra máquina, entre outros. Além de ter uma entrada para cada programa, para cada aplicativo instalado, esses programas também são versionados, ou seja, é possível ter mais de uma versão do mesmo programa instalado no computador. Então, diferentemente de distribuições convencionais, onde você consegue simplesmente fazer um upgrade de uma versão de uma biblioteca ou fazer um downgrade, aqui a gente consegue fazer com que essas versões coexistam. Então, tudo bem, existem algumas distribuições de grande porte que têm mecanismo para fazer com que programas de versões diferentes sejam instalados ao mesmo tempo, mas aquilo exige uma série de mecanismos meio complexos para fazer essa gerência. Então, aqui é muito simples, a gente tem um diretório no programa, não tem que buscar necessidade só. O usuário sabe naturalmente o que tem instalado, dá para popular à vontade essa árvore de versões de pacote. Pode apagar uma versão específica quando você tem mais interesse em manter.
uma coisa interessante também, embora a gente tenha aqui diferentes versões de programas, a gente tem um diretório único de settings, ou seja, aquilo que é geralmente atribuído ao /etc para configurações globais, a gente tem um diretório etc para aplicação. Tá? Geralmente tu vai fazer um upgrade de uma versão de uma biblioteca, mas os settings daquela biblioteca não precisam ser diferentes dos settings da biblioteca anterior. Então a gente mantém os settings por pacote. Bom, a maior parte dos programas que são um pouco mais robustos consegue passar um parâmetro na hora de invocar ele, -c barra o nome do caminho da configuração. Então, nesse caso, você pode ter um settings com diferentes perfis para cada uma das versões do programa que você tem interesse. Não, na verdade, esse é um ponto que já perguntaram bastante pra gente, porque não, mas a gente tem por padrão o Z-Shell, e o Z-Shell já vem meio tunado, então ele já é case insensitive para te fazer o tab. Então, você pode dar um cd/p tab e ele pá. Então, isso não é um problema. Ele é elegante, fica uma carinha mais bonitinha e ele não tem nenhum overhead em tempo de uso ali para quem está habituado a usar Shell. Então, outra característica, então, bom, naturalmente, acho que não deve ser nenhuma surpresa que dentro de cada versão de determinado pacote a gente tenha aquela árvore que tradicionalmente está jogada no /lib, ou no /usrlib, ou no /usr locallib, ou no /opt, o nome do pacote, o diabo /lib. Então, não tem aquela maçaroca tradicional que se vê em distribuições convencionais. Está tudo contido dentro desse próprio pacote. Então, é um design extremamente modular. É muito trivial dizer que arquivos pertencem a que pacote. E dá para brincar à vontade. Pode criar o Rapids para uma versão específica do GTK, por exemplo. Simplesmente entrando nesse diretório, fazendo teu script que vai chamar o programa de uma maneira diferente. Dá para brincar, dá para fazer umas coisas muito interessantes sem o risco de estragar o sistema. Então, se quiser fazer pode fazer um fork da tua aplicação, digamos assim, simplesmente copiando o diretório da versão dela, dá um CP do 3.10.6 para 3.10.6.old e fica brincando no 3.10.6 para fazer teus experimentos sem o risco de corromper teu sistema, de ter que ficar fazendo um monte de maracutaia com gerenciador de pacotes. É extremamente simples. Então, falando mais perto, realmente fica mais alto a voz. Então, bom, acho que algumas das vantagens já estão bastante claras. A primeira delas é a gente não precisa ter um gerenciador de pacotes. Tá? O próprio sistema de arquivos já está fazendo esse trabalho para a gente. Outra vantagem gritante, que talvez não tenha ficado muito óbvio, a gente consegue instalar um pacote a partir de um tarball, de um binário Gobo Linux, ou instalar ele a partir do fonte, e da mesma maneira eles vão acabar caindo no /programs, o nome do programa, /versão, e ainda assim eles vão conseguir ser gerenciados. Você vai conseguir dar um ls no programs, vai conseguir ver tudo da mesma maneira, tanto para o pacote binário quanto para o pacote compilado a partir do fonte. Isso não é verdade para uma distribuição baseada em pacote binário, como por exemplo um Red Hat, Fedora, um SUSE. Você vai instalar um pacote a partir do fonte, esquece, vai sobrescrever arquivo de uma versão anterior do pacote binário. O RPM ou YAM, sei lá, não vai saber que tu instalou aquele arquivo, vai achar que aquele arquivo é um intruso e vai corromper o sistema de uma maneira assim considerável. Então, essa é uma vantagem bastante interessante e que não fica muito óbvia, mas é essencial para que a gente consiga ter uma distribuição que vá crescendo à medida em que os usuários vão contribuindo com receitas para compilar pacotes a partir do fonte. E bom, o sistema inteiro ele acaba sendo mega intuitivo no fim das contas, porque tens uma hierarquia muito fácil de gerenciar, muito óbvia. Não é necessário ficar aprendendo uma série de parâmetros de gerenciadores de pacote para listar o conteúdo do pacote, não tem que ficar lembrando.
mnemônicos malucos. Então, um pouco mais a respeito do layout do Gobo. Eu apresentei, então, o que tinha dentro do diretório /programs. Então, aqui a gente tem, além do /programs, tem alguns outros diretórios, como, por exemplo, o /system. Então, o system, ele agrega... alguns subdiretórios, como, por exemplo, o system settings, que é o nosso correspondente ao /etc. Ele só tem um nome diferente, mas ali dentro do system settings a gente tem exatamente o mesmo conteúdo de um etc tradicional. Porém, dentro desse etc, ao invés de ter arquivos reais, a gente tem tipicamente links simbólicos para os /programs, /aplicativo, /settings. Então, você consegue ter claramente uma indicação de que pacote gerencia que arquivo de configuração. Tá? Pode dar um ls-l no /etc, dar um grep pelo nome do programa, tem interesse, e consegue ver qual é o arquivo de configuração que está sendo usado por aquele cara. Da mesma maneira, pode dar um ls no programs, nome do programa, settings, e vai ter o mesmo resultado. Sim, isso é uma coisa que a gente gerencia por pacote, tá? Os settings, como eu comentei antes, tem, por exemplo, digamos, você não tem settings, mas enfim, tem os settings do KDE, faz um upgrade do KDE 3.3 para 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, os settings tipicamente vão ser os mesmos, tá? Ou no caso de major, de mudanças maiores de 3 para 4, os próprios programas costumam criar uma diferenciação. Eles costumam rotular de maneira diferente os diretórios de settings, como, por exemplo, GTK-2, GTK-3. Então, na prática, esse tipo de conflito não é visto. Os programas costumam cuidar muito bem disso aí. Não é um problema que impacte no dia a dia. Da mesma maneira, a gente também tem o System Kernel. Eu vou apresentar ele um pouco mais adiante. Mas o System Kernel, ele agrega diretórios como o /proc, o /dev, o /sys, o /debug. Então, tem vários diretóriozinhos que são relacionados a sistema de arquivos de kernel, sistema de arquivos, pseudo-sistema de arquivos, sistemas de arquivos virtuais, que a gente simplesmente agrega aqui dentro desse mesmo subdiretório por questões lógicas de organização. Nós também temos um diretório chamado tasks, que são basicamente aqueles scripts que costumam estar no /etc, initd, /rc0, e aí tem um monte de scriptzinho que está start, stop, restart, status. Eles ficam dentro do system tasks aqui. Então, system tasks, o nome de, sei lá, sshd restart, ou sshd stop, enfim. E também esses caras são links simbólicos para os programas que estão instalados. Então, vai ter por exemplo, para o OpenSSH, vai ter um link simbólico para o Programs OpenSSH, a versão dele. E aí, lá dentro vai ter a taskzinha dele. Nós também temos uma característica interessante, que é a seguinte. Alguns pacotes, eles exigem que você configure variáveis de ambiente. Então, é o caso, por exemplo, do pacote OpenMPI. Você tem que configurar um monte de coisinhas no home do usuário. Instala o pacote, configura a variável tal para indicar o diretório onde o OpenMPI está instalado, etc, etc. E geralmente isso acaba indo para um arquivão global, no etc, ou fica no home do usuário, no ponto .bashrc. E é muito fácil você se perder. Lá pelas tantas, tu esquece que o pacote precisava ter aquela definição antes de rodá-lo. Então, tendo em vista esse problema, enfrentando ele no dia a dia, a gente acabou introduzindo esse diretório chamado System Environment, no qual nós temos arquivos que também pertencem a aplicações, com linhas simples como export, variável igual a valor. Então, por exemplo, era o caso do GCC, é o caso de Perl, pode ter o Python Path, por exemplo, exportado dentro do Python, embora já seja meio deprecada essa variável. Mas é uma maneira muito fácil de organizar esse tipo de variável de uma maneira que esteja diretamente atrelada ao pacote que está precisando dela. Então, assim também é fácil criar um pacote, instalar ele e automaticamente tu já tem toda essa parafernália feita para ti automaticamente. E tem mais um arquivo aqui, um diretório, na verdade, chamado Aliens. Então, o System Aliens, ele foi introduzido em 2009, 2010, creio eu.
a ideia dele é fazer o gerenciamento de pacotes que já tenham um gerenciador para eles, como é o caso, por exemplo, de Python ou de Perl, tem o CPAN. Então, para a gente não ter que ficar criando receitas de como compilar um pacote específico do Perl, por exemplo, a gente simplesmente diz, Alien, compila para mim o módulo de CPAN, sei lá, XML Parser. Então ele vai lá, conversa com o CPAN, pede para ele instalar o XML Parser e vai colocar dentro do System Aliens, Perl, blá blá blá, os módulozinhos. E aí a gente delega isso para o gerenciador do CPAN, ou para o gerenciador do Python, nem sei mais qual é o que está sendo usado hoje em dia. Né? Estava vendo esses tempos, tem uns 3 ou 4 projetos diferentes. Tem Lua Rocks também, que faz a gerência de pacotes do Lua, embora ainda não esteja integrado, acho. Né? Já está. Então, a gente já pensou em como fazer essa agregação, como coexistir com outros gerenciadores de maneira amigável. Bom, deixa eu seguir então um pouquinho. Então, eu tinha comentado antes, eu não lembrava que eu tinha esse slide aqui, senão eu já teria passado por ele direto. Mas, então, representando o que a gente tem dentro do System Kernel, nós temos, então, o diretório Devices, que é o /dev, basicamente um link simbólico para cá. Nós temos o System Kernel Modules, que é basicamente o que fica no /lib, /modules, / o nome do kernel. Então, lá ficam os driverzinhos da tua distribuição. Aqui a gente deixa tudo isso dentro de um diretório que contém arquivos relacionados ao kernel. Fica mais óbvio. System Kernel Objects é basicamente o /sys, que é o sistema de arquivos para metadados do kernel. System Kernel Status é um /proc. Nós temos o System Kernel Boot, que é basicamente o /boot, então também o /boot está contido dentro desse diretório. E a gente tem ainda o diretório, acho que eu já apresentei todos, na verdade. Então, bom, a ideia do System Kernel, então, é fazer essa agregação e centralização do... Não é trivial, porque isso aqui, na verdade, no System Kernel boot, ali você vai ter os scripts de boot, desculpe, os arquivos de boot, como o System Map, o BZImage, enfim. Tu consegue ter várias imagens ali. Tu consegue fazer boot de diferentes versões, também vai ter um subdiretório para cada versão do kernel ali. É um mapeamento 1 para 1 do libmodules para cá. Tá? E bom, isso aqui foi um diretório SystemIndex, é um diretório que foi introduzido agora na versão 0.15. Você pode vê-lo como um /usr. Tá? Com um diferencial de que os diretórios aqui dentro, eles contêm links simbólicos para os programas que estão instalados, ao invés de conter arquivos reais, como é o caso de uma distribuição convencional. Então, por exemplo, o System Index bin GCC vai ser um link simbólico para o programa GCC 40/bin/gcc. Então, de certa maneira, a gente não diz que isso aqui é um /usr, porque nós não temos simplesmente os troços jogados lá dentro, mas ele é um indexador. Então, a gente está indexando cada arquivo a seu programa. E você pode ver, por exemplo, que a gente não tem o local aqui dentro. Tá? Então, aquelas gambiarras, elas não existem aqui, elas não estão visíveis nesse nível, aqui nessa árvore do Gobo Linux. Então, a gente tem o bin, que vai mapear para o bin, sbin, libexec, lib, include, share, que é basicamente tudo aquilo que um programa precisa para conseguir executar numa boa. Bom, então aqui somente um exemplo de uma linha de comando. Então, dando uma listagem ali do System Index bin QEMU x8664, você vê que ele, na verdade, é um link simbólico para o Programs QEMU 2 bin QEMU x8664. Então, o sistema inteiro ele é indexado dessa maneira. Bom, o diretório /data ele é basicamente um diretório para a gente agregar diversos subdiretórios ou diversos conteúdos que não tinham exatamente um destino muito óbvio. Então, eu tenho wallpapers, onde é que eu boto? Joga lá, joga no /data. Então acabou ficando ali para descrever alguns arquivos que não têm um destino assim muito, muito claro. Então, por exemplo, a gente tem hoje, nessa versão nova do Gobo Linux, na 0.15, arquivos de wallpaper, arquivos com descrição de cada programa, que são uma cache para te poder perguntar
que programa é esse? Esse programa aqui ele faz isso, isso, aquilo. Então tem algumas descrições que são disponíveis ali dentro. E tem 2 diretórios. Um deles é o variable, que é o /var, e o outro é o compile, que são basicamente arquivos que são gerenciados pela ferramenta compile para fazer a compilação de pacotes a partir do fonte. Então você dá um compile Python. Então ele vai baixar os arquivos fontes do Python, vai jogar dentro do data compile archives. Então lá vai ter uma listagem de todos os arquivinhos fonte que já foram baixados. Vai descomprimir os fontes dentro do data compile sources e vai jogar o arquivo com a descrição de como compilar aquele pacote dentro do data compile recipes. Então a gente tem uma hierarquia também para descrever metadados a respeito de como compilar um pacote dentro desse data compile, desse diretório data compile. Bom, esse é o fim do primeiro ato, então. Então, a ideia dessa primeira parte era apresentar o que é o Gobo Linux e como ele se diferencia de uma distribuição convencional. E eu imagino que vocês estejam se perguntando, tá, e como diabos a gente lida com questões de compatibilidade com aplicações legadas? Tá, por exemplo, provavelmente vocês já tenham visto vários scripts que começam com referência ao /bin sh, ou /bin bash, ou bin env python, perl, ou e se eu quiser direcionar uma coisa para o dev null, como é que eu faço? Eu vou ter que fazer um redirecionamento para o system kernel devices null? Não precisa. Nós fizemos uma pequena modificação que permite que a gente tenha toda a árvore legada, como /bin, /lib, /dev, toda aquela maçaroca, de maneira que ela coexista muito bem com a nossa árvore, que ao mesmo tempo ela vai garantir retrocompatibilidade e sem que a gente exponha isso para o usuário. Então, como a gente fez isso, a gente fez uma pequena modificação no kernel. Basicamente, a gente consegue dizer para o kernel, olha, eu quero esconder o /lib. Então, a gente passa o /lib para o kernel vai fazer um mapeamento para saber qual é o inode que ele tem que esconder. Então, em cada operação de sistema de arquivos que solicite um conteúdo de listagem de diretórios, o kernel vai verificar aquela listinha. É basicamente um filtro. Então, esse cara que está na blacklist, eu não posso retornar para o user space. Então, ls, ele vai filtrar fora e, tu não vai ver o diretório, mas na verdade ele está lá. Tu consegue acessá-lo, tu consegue dar um cd nele, tu consegue dar um stat nele. Isso contrasta um pouco com a versão que foi implementada no OS X da Apple, porque eles também têm essa ideia de abstrair a árvore de diretórios do Unix, porém eles fazem isso na interface gráfica. Então, você tem o Finder tem uma série de filtros dentro dele mesmo para explicitamente não mostrar o /lib ou /bin, por exemplo. Então ele faz isso na interface. Se tu abrir uma shell, se der um SSH para a tua máquina, tu vai acabar vendo isso. E, opa, que diabos é isso, né? Não é aquilo que eu estava acostumado a ver na interface. E o cara fica meio perdido. Então aqui a gente garante uma consistência em todos os níveis possíveis da árvore de diretórios do Gobo. Então, para explicar um pouquinho mais em exemplos, basicamente nós temos essa ferramenta GoboHide que consegue te listar tudo que é oculto. Então aqui a gente tem uma amostra do que está por baixo dos panos para manter a compatibilidade com aplicações legadas. Então a gente tem um /var, que na verdade é um link simbólico para o data variable. Nós temos um /usr. O USR, eu acho que eu acabei nem colocando slide aqui a respeito dele, mas o USR ele é basicamente um diretório de verdade, mas dentro dele a gente tem o bin, que aponta para o system index bin, tem o lib, que aponta para o system index lib, tem o USR local, que é um link para o próprio /usr, ou seja, o USR local bin é a mesma coisa que o USR bin, que é a mesma coisa que system index bin, que é a mesma coisa que /bin. Então, se você tentar procurar um arquivo dentro do /bin ou do srbin, tu vai achar ele, desde que ele esteja instalado na tua máquina, obviamente. Nós também temos alguns links simbólicos como /run, /proc, enfim, tem todo
isso se aplica para a árvore de diretórios inteira. Então aqui a gente tem alguns exemplos a respeito de como essa gerência é feita. Então, ainda com a árvore oculta, é possível fazer consulta a respeito de diretórios legados. Então a gente consegue perguntar qual é o conteúdo do /etc, ou o que é o etc, e vai te dizer, olha, o etc é um link para o system settings. O /bin é um link para o system index bin. E, na verdade eu tinha o exemplo do SR sim. Então o SR, ele, na prática, é simplesmente uma série de links simbólicos que apontam para a árvore system index bin, ou, desculpe, system index, e para a própria árvore local. Então tem também aquele exemplo clássico do X11R6. Nem sei se o X11R6 ainda é usado hoje em dia para alguma coisa. Talvez alguma aplicação X11 das antigas ali ainda faça referência ao X11R6. Mas ele é basicamente um link simbólico também para o /SR e vai acabar apontando para o System Index, no fim das contas. Bom, então eu acho que com essa introdução de uma série de links simbólicos, acho que é meio óbvio o porquê da gente querer esconder isso aí. Né? É uma árvore legada extremamente feia. Então acho que ela é necessária, porque logicamente a gente acabou fazendo diversos experimentos durante o projeto inteiro do Gobo Linux, tentando ver até que ponto a gente conseguiria simplesmente dar as costas para coisas legadas e fazer as coisas do nosso jeito. Não, tipo, aplica um patch nesse pacote. Não, tipo, sei lá, o cara está fazendo uma referência ao /bin. Não, vou mandar um patch para o cara para fazer esse /bin ser configurável em tempo de compilação. A gente conseguiu dizer, não, o bin tem que honrar o bindir que tu passa em tempo de compilação. Cara, a gente começou a ver isso, é impossível. É impossível, não tem como. Nem num sistema embarcado, às vezes tu consegue fazer isso de uma maneira muito razoável. O que dizer uma distribuição desktop? Então, realmente, é necessário ter compatibilidade com software legado. E essa aqui é provavelmente a melhor maneira que a gente chegou, pelo menos até o momento. A gente já tem isso aqui funcionando há 12 anos. Até agora não se provou ter nenhum problema. E é interessante, até aproveitando para... Bom, de repente eu vou fazer mais algumas discussões vagas no final. Mais uma coisa interessante que dá para se fazer com Gobo Linux, eu duvido que consiga fazer isso com qualquer outra discussão. Usando essa ferramenta, você consegue ocultar todos os diretórios da tua máquina e tu dá um find e tu não acha nada. E aí, logicamente, sendo sysadmin, tu consegue listar o que tu tem oculto nessa tua distribuição. Então, a gente consegue fazer umas coisas interessantes. Seria o caso de segurança por ocultação de detalhes, né? Mas, enfim, dá para se fazer umas coisas interessantes na distribuição que são claramente não possíveis em outras. Sim, precisa. Bom, então, tem umas coisas bem diferentes aí. Bom, então, hoje a gente está fazendo o anunciamento oficial do Gobo Linux 0.15. Então, pessoal, o Gobo Linux 0.15 está pronto. Então, depois de 6 anos e pouco, a gente finalmente está com ele redondo, ou pelo menos em forma oval. Ele já está girando sozinho. Foi um trabalho absurdo. Estava mesmo comentando hoje com o Hisham que a gente já começou a fazer esse processo de migração do 0.14.01 que nós tínhamos para o 0.15 já faz um tempinho. Mas acabou com aquela coisa, putz, tá, eu já fiz os meshes que precisava dentro dos scripts, mas tem que fazer a compilação do zero da glibc, tem que fazer o bootstrap do GCC, aí tem que fazer o udev funcionar e tem que botar o dbus para funcionar também. Aí fica naquela, tá, depois a gente faz isso e se passou um tempão. Então, muito desse processo aí ele acabou sendo possível porque a gente acabou descobrindo um projeto do projeto Linux from Scratch chamado ALFS, que é o Automated Linux from Scratch. Então, esse cara, eu descobri ele em novembro. Eu pensei, que legal, cara, dá para fazer
dá para automatizar o build inteiro de todo o sistema base do Linux from scratch, para ter uma distribuição bootável, trivialmente, né? Tu faz uns ganchos ali para fazer o redirecionamento dos pacotes que vão ser compilados por /programs. Tá, tem a distribuição base funcionando. Então eu pensei, legal, novembro, dá para ter isso aí pronto para o Natal. Aí, bom, chegou o Natal, realmente, a base estava pronta. Mas aí, esse é um ponto interessante. Os arquivos de configuração que vêm por padrão nesses pacotes, como por exemplo o UDEV ou o PolicyKit, eles não te dão uma distribuição que vá bootar e vai funcionar de cara. Tu vai ter que buscar as modificações que a Red Hat fez, ou que o Ubuntu fez. Então, é um trabalho bastante ingrato, no sentido de que não é tão trivial quanto parece. Tem muito trabalho que demanda tempo e investigação. Então, no fim das contas, o Alphys, ele ajudou, pelo menos, a ter esse empurrão inicial que a gente precisava para sair daquela zona de conforto, mas acabou tomando um bocado de tempo mais para ter uma distribuição que fosse aquilo que se espera de uma distribuição que oferece um ambiente de desktop. Então, bom, eu queria pelo menos agradecer ao pessoal do Alphys, se tiver alguém nos ouvindo aqui que fale português também. Eu agradeço muito pelo trabalho deles e acho que sem esse projeto, com certeza a gente ainda estaria trabalhando e fazendo remendos com a versão anterior. Algumas das coisas que a gente acabou mudando então nessa versão 0.15 em relação às versões anteriores, a primeira delas foi a transição do sistema de diretórios System Links, que nós tínhamos anteriormente, para o System Index. Então nós tínhamos até pouco tempo atrás uma hierarquia que consistia de diretórios como System Links Executables, que continham links simbólicos para os bin e sbin de cada programa, System Links Libraries, que continham links para o lib, System Links Headers, que eram para o include, e assim por diante. Porém, existiam alguns problemas de gerenciamento dentro das ferramentas de compilação a partir de fonte, né, do Gobo. Isso não é algo muito fácil de gerenciar a longo prazo. Então, essa transição para um diretório que faça um mirror do /usr facilitou pra caramba. A gente está conseguindo simplificar receitas de compilação de pacotes tremendamente. E o próprio núcleo de scripts do Gobo está sendo simplificado, horrores, porque a gente não precisa mais fazer uma série de truquezinhos para manter aquele diretório com nomes bacanas. Então, esse System Index ele está parecendo ser uma coisa muito legal. A gente, claro, a longo prazo a gente vai acabar descobrindo o que a gente vai aprender disso aí. Mas ele... Legal. É sempre bom ter uns beta testers, né? Somos nós sempre, né? Alpha testers. Bom, uma segunda grande mudança que nós tivemos nessa versão é que a gente resolveu assumir que root tem que ser o nome do superusuário. Então, para quem já conhecia a distribuição anteriormente, aliás, para quem não conhecia a distribuição, nós sempre tivemos uma característica interessante, que era de que a gente tinha o nome de superusuário configurável. Você poderia colocar Gobo, ou Xpita, qualquer nome, e aquele cara seria o root. Ele teria as permissões de superusuário. Por quê? Porque, na verdade, um sistema Linux, um Unix, ele não é o root, que é o administrador, é o usuário com ID 0. Então, a gente sempre teve um trabalho de fazer com que as aplicações garantissem, que elas honrassem isso. Ou seja, a gente patchava as aplicações, a gente mandava contribuições para Makefile, para KDE, cara, tipo, tem root hardcoded em tudo quanto é lugar que você pode imaginar. E recentemente isso começou a ficar pior, porque não somente o código-fonte precisa ser modificado, como os arquivos de configuração de diversas aplicações, eles não somente estão agora no /etc, como também estão no /lib ou no share, e aí ficou impraticável. Está tão descentralizado isso aí que não tem mais como fazer de maneira elegante o suporte para um nome de usuário configurável.
Então, a gente bateu muito o pé nisso, a gente mandou contribuição para centenas, facilmente, de pacotes, de projetos, mas para facilitar a gerência da distribuição e para que a gente mesmo possa focar em projetos de pesquisa mais interessantes dentro do Global Linux mesmo, a gente acabou deixando desse jeito, ok, vamos usar o administrador como root mesmo, e a gente consegue usar essa energia para outras coisas. E a diferença também fundamental nessa versão 0.15 é que pela primeira vez a gente não está distribuindo a distribuição com o KDE. Então, o KDE também sofreu diversas modificações, diversas progressões ao longo dos anos. Ele não é mais tão fácil de compilar quanto era antigamente, mas ainda assim ele tem um footprint considerável. E, bom, já que o Enlightenment acabou ressurgindo das cinzas também, assim como o Globo, ele resolveu acordar depois de tantos anos, a gente resolveu dar uma experimentada e, putz, ele é um ambiente desktop muito, muito legal, super leve. Nós fizemos a beta com KDE, aí foi quando estava lá em casa, a gente estava batendo papo, assim, puta, olha como esse desktop aqui não é tão óbvio, né? Tem uns recursos aqui que não são tão claros, como é que você faz para habilitar. A usabilidade não era aquela que a gente estava esperando. Aí a gente ficou se olhando, assim, o Enlightenment foi lançado de novo agora há pouco tempo, né? Pois é. Isso aí faz, sei lá, 3 semanas atrás, acho. Aí, já estava com a beta, assim, já estava a galera testando e tava, quer saber, cara, vamos botar Enlightenment. E aí a gente botou e, cara, ele é incrivelmente bonito, muito leve, muito agradável. Então foi uma mudança assim meio radical, mas também tem o projeto ele é muito elegante, o código dele é lindo para quem gosta de manipular código fonte de projetos de terceiros. Tem um bocado de brasileiros também trabalhando nesse projeto. Ele é muito usado para distribuições em celulares, então ele tem diversas otimizações para garantir que ele não vá usar recursos desnecessariamente do teu desktop. Então, como hoje em dia a gente está usando laptop e tablets, enfim, acho que faz bastante sentido tentar um desktop alternativo. Bom, eu creio que essas tenham sido as maiores mudanças que a gente fez para essa versão 0.15. Além, é claro, de todos os pacotes que foram reciclados e atualizados. Acho que a gente aprendeu pra caramba nesse tempo inteiro aí. A gente começou guri novo ainda com o projeto aí. Lá na universidade ainda, discutindo o que dava para fazer, né, descobrindo os bugs que emergiam de cada mudança, assim. Então, acho que a gente acabou ficando bastante maduro com o tempo e acho que essa distribuição está refletindo bastante tudo isso que a gente aprendeu durante o decorrer dos anos. Então, bom, para quem tiver interesse, eu acho que o link ainda não está lá. Assim que eu acabar a apresentação aqui, a gente faz a troca da página ali. Então, get it in a few minutes from now. Tá? Então, acho que é isso aí. Eu agradeço a atenção de vocês, eu estou aberto para perguntas aí. E, mais uma vez, obrigado por terem participado aqui da apresentação. Enquanto ninguém tiver perguntas, eu posso ficar dando uma brincadinha aqui no Gobo. Aqui no... Bom, não sei se tu pegou desde o começo, mas a gente não tem um sistema de pacotes aqui no caso. A gente tem justamente a gente está fugindo do sistema de pacotes. Ou seja, o nosso sistema de pacotes é esse cara aqui. O sistema de arquivos já está...
são receitas para te dizer como tu compila um pacote. Mas tu pode ignorar completamente aquilo, tu pode baixar do fonte, dar um configure com prefix programs, blá blá blá, e dar um make install. Nós temos a possibilidade de ter pacotes binários, que são basicamente um tarball do /programs, nome da versão do programa. Simplesmente faz um tarball dele, copia na outra máquina, e a gente tem um script que faz o ajuste dos links simbólicos e processa eles para ti. Mas é extremamente simples, não é uma coisa que tu precise daquele script para executar. Pode fazer esse gerenciamento como tu sempre faz para copiar um arquivo de um lugar para o outro. Olha, eu acho que não é para leigo, sinceramente. Eu acho que a gente nunca focou em usuário leigo. A gente sempre fez um sistema que fosse claro, que fosse intuitivo, que desse um snapshot muito claro do que tu tem no teu sistema. Todos nós somos pelo menos desenvolvedores e usuários. Eu não espero que um usuário instale para ficar mexendo assim a esmo. Eu acho que a pessoa que vai instalar, pelo menos é o perfil que a gente costuma ter dos usuários do Gobo, são de pessoas que conhecem, que têm uma motivação para trabalhar com aquilo, que eles viram uma vantagem em estar usando ele. Então, eu não acho que o caminho seja para o usuário leigo. Eu acho que para o usuário leigo, o que eu acho que faz sentido é ter uma distribuição que te abstraia completamente a questão de instalação de pacote. O cara não quer saber se ele tem a lib Canberra instalada na máquina dele, pelo amor de Deus. O cara quer simplesmente instalar o aplicativo para, sei lá, brincar com um joguinho do passarinho ali. Ou ele quer gerenciar os documentos dele de maneira bastante fácil. Eu acho que a abstração para o usuário leigo está em outro nível, não está no nível de gerência de pacotes. Tá. Por exemplo, a gente tem, no caso da compilação, por exemplo, a partir de pacote fonte, quando você faz a compilação dele, vem essa receitinha, e dentro dessa receita tem um arquivo que descreve as dependências dele. Então, o nosso sistema de compilação de pacotes vai buscar essas dependências e vai compilar elas sob demanda, jogando também no /programs. Também, da mesma forma. Por exemplo, dentro do pacote binário, deixa eu te mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, dentro do pacote... vamos ver aqui. Vou pegar um pacote aleatório. Por exemplo, aqui dentro do pacote zip, tá, que é o utilitário zip, você tem aqui a dependência dele, que é glibc maior ou igual a 2.18. Então, se você for instalar ele, tanto como pacote binário, quanto a partir do fonte, pela receita dele, você já vai ver que ele precisa dessa versão da glibc e o sistema vai fazer a verificação para ti. Então, essa garantia ela é feita tanto para pacote binário quanto para fonte. Oi? Sim. Sim. Não. Não faz. Sim, fica na mão de quem está removendo. A gente tem alguns scripts, tem um check dependence, que te diz, ele faz a verificação contrária. Então, tu diz, eu quero saber quem são os pacotes que vão depender desse aqui. Aí ele vai dizer, olha, se tu remover esse cara, tu vai acabar quebrando esse. Tá? Então, eu não sei se o Freshen faz isso. Tá. Então, tem um script que te ajuda a gerenciar isso aí. Tá? Exato. Basicamente, tu pode pegar... Exatamente. Bom, mais alguma pergunta? Vocês chegaram agora, tem alguma pergunta? Não? Tá bom.
Tá, então acho que a gente ainda tem quantos minutinhos? Ih, tempo esgotado? Bom, pessoal, vocês vão ter que baixar a distribuição e testar por vocês mesmos, me desculpem. Mas, bom, mais uma vez, obrigado, tá? Nos falamos por aí.